Boa noite, eu sou a acadêmica Simone Marci Bittencourt, do curso de Letras Espanhol na modalidade EAE da Universidade Federal de Pelotas, e nós estamos aqui hoje para apresentar o Seminário de Linguística Geral 3 e nós vamos falar sobre o artigo da autora Eni Orlandi, o sujeito discursivo contemporâneo. Um exemplo, a parte que eu vou falar diz respeito às definições de discurso e sujeito. Boa noite, sou a acadêmica Karen Zaina da Silva Costa e vou fazer um resgate histórico do sujeito discursivo. Boa noite, sou Juliana Clusievra e vou apresentar um exemplo do sujeito discursivo contemporâneo. Dando continuidade então ao nosso seminário, é importante a gente salientar que dentro dessa temática, sujeito, discurso, contemporaneidade, a autora inicia o texto fazendo a afirmação de que o sujeito discursivo implica a relação do simbólico com o político, ou seja, o sujeito se constitui a partir do meio político e social em que ele está inserido. Não há como falar em sujeito, falar em discurso, sem falar no contexto político e social em que o sujeito discursivo se encontra no momento do ato de fala, onde o discurso se torna ou se concretiza como um ato de fala do sujeito. Como exemplo disso, a autora traz para a discussão a análise do sujeito da pichação como sujeito contemporâneo, diferente ou, de certa forma, assemelhado com o sujeito da época da ditadura. O sujeito pichador contemporâneo da nossa modernidade, ele também sente necessidade de mostrar o seu dizer para a sociedade, de se fazer ouvir de uma forma ou de outra. Para melhor compreendermos a relação que se estabelece entre sujeito e discurso, trazemos para debate um conceito que define cada um desses termos. Então, de acordo com Moussalin, sujeito é clivado, ou seja, ele é uno. O sujeito, ele é assujeitado, isto é, não é livre, não está na origem do discurso, sobre as quais há uma extensa literatura. Esse assujeitamento do discurso que a autora aborda aí dentro desse conceito, ele se assemelha com o pensamento de assujeitamento de Orlandi, quando ele diz que o sujeito, a sua fala, ela não nasce do nada. A sua fala, o seu discurso, ele tem origem em outras falas, outros discursos de períodos anteriores, de épocas anteriores, de leituras anteriores que esse sujeito efetuou. Então, o discurso dele nasce a partir da leitura ou da vivência de outros discursos, outras experiências que ele já teve na sua vida. O que vem a ser o discurso, então? O discurso, ele não é a língua em si, não é texto, não é fala, mas ele necessita desses elementos, ele necessita da língua, ele necessita do texto para que ele se concretize, para que ele se materialize. Encontra-se, então, no social. Referimos-nos a aspectos sociais e ideologicamente impregnados nas palavras quando essas são pronunciadas. Então, para a gente analisar ou para a gente estudar sujeito e discurso, a gente deve levar em consideração todo um contexto, né, dos envolvidos, o contexto, o período, as experiências de cada um, porque isso tudo é que vai se concretizar, se materializar em discurso no momento em que se concretiza o ato de fala, então, do sujeito. Para Francine Mazieri, a questão do sujeito, organizada pela ideologia e pelo inconsciente, pode ser mais completamente explorada. Ressalta, portanto, a variedade de produções que a gente tem no Brasil, seu corpora diversificado e como é constante o cuidado em pensar o lugar do sujeito na difícil ou quase impossível localização ou na perda de localização e deposição desse Porque para a gente analisar o discurso e o sujeito, a gente deve considerar
a época e o contexto em que esse sujeito está inserido, porque é dele que vai surgir, o que vai se concretizar, materializar o discurso, o ato de fala desse sujeito. De acordo com esse pensamento, percebemos que é necessário que se estude o sujeito em relação ao espaço social que ele mesmo ocupa, bem como as implicações da mudança de espaço para a constituição do discurso. A mudança de espaço do sujeito provoca também a mudança no seu discurso, na sua fala, no seu pensamento. Para Pechet, o indivíduo é interpelado em sujeito pela sua ideologia. É através da ideologia, da crença, dos valores do sujeito que o seu discurso vai se materializar então. Para Orland, ao inscrever-se na língua, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Daí resulta uma forma histórica de sujeito, porque o sujeito ele não se realiza de ontem para hoje. O sujeito ele tem a ver com toda uma construção histórica, né? Se a gente for abordar desde o período da ditadura até a modernidade, a gente pode observar a mudança de discurso em decorrência da mudança de época, da mudança de sistema de governo, de todas as mudanças que a gente vivenciou aqui no nosso país e também nos países, em outros países que afetaram ou que nos afetaram direta ou indiretamente. Dentro do pressuposto de interpelação, a teoria materialista do discurso, ou seja, a constituição do sujeito e a constituição do sentido, porque de acordo com o contexto em que esse discurso se materializa, as palavras elas se revestem de um ou de outro sentido. Daí então a se falar em mudança, em constituição do sentido, em constituição do sujeito, né? E a partir dessa mudança de constituição, tanto de discurso quanto de sujeito, a gente deve considerar ou levar em consideração dois conceitos que estão aí inseridos, né? Que é o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. O que vem a ser então o subjetivismo idealista? Dentro desse conceito, a enunciação parte do interior para o exterior do sujeito. Nesse contexto, nesse entendimento, a linguagem se reproduz fielmente ao que se passa na mente do indivíduo. Então, a linguagem vem a ser a expressão fiel do pensamento do sujeito, a exteriorização de um pensamento próprio, único dele. E o objetivismo abstrato, então, vem a ser a estrutura linguística que domina sobre o sujeito, quando o sujeito leva em consideração a norma, a gramática, né, a língua de forma normativa para efetuar, então, o seu discurso. Bom, ao fazer o resgate histórico do sujeito, e de acordo com a autora, o sujeito se submete à língua, mergulhado em sua experiência de mundo e determinado a significar-se. E o faz em um gesto, um movimento socio-historicamente situado, em que se reflete sua interpelação pela ideologia. A materialidade dos lugares dispõe a vida dos sujeitos e, ao mesmo tempo, a existência desses sujeitos constituem outras posições, que vão materializar novos ou outros lugares, como se dá a resistência. Dentro deste contexto de estudo, surge a noção do sujeito capitalista ou o sujeito da contemporaneidade, onde não há separação entre exterioridade e interioridade, mas a construção da ilusão de ser origem ou seu dizer da literalidade de sentido. Essa compreensão leva ao equívoco da impressão idealista de um sujeito livre e responsável, determinador e determinado. Quem é, então, esse sujeito individualizado? Uma vez interpelado, o sujeito pela ideologia, em um processo simbólico, o indivíduo, agora como sujeito, determina-se pelo modo como na história terá sua forma individual concreta. Temos o sujeito individualizado,
caracterizado pelo percurso biopsicossocial, o que fica de fora quando se pensa o sujeito já individualizado. É justamente o simbólico ou histórico e a ideologia que tornam possível a interpelação do indivíduo em sujeito. Dentro da temática constituição do sujeito, devemos considerar a língua nacional, que faz referência à submissão do sujeito, ao modo como o Estado individualiza. Temos aqui a noção de sujeito de direito, de acordo com a Constituição. Seguindo a Constituição, somos todos iguais perante a lei, iguais em direitos, iguais em deveres. A gramática, em seu processo de produção, faz muito mais do que ser um lugar de conhecimento ou norma. Ela é a forma de relação da língua com a sociedade na história. O sujeito não pode resistir à língua sem ser marginalizado ao cair fora da norma. A questão que vem à tona aqui é o fato de convivermos ao mesmo tempo com gerações diferentes, o que obviamente em histórias políticas sociais também diversas. Estamos na era pós-industrial, onde a luta de classes dá lugar à luta pelos lugares, que remete à construção e responsabilidade do indivíduo pelo seu próprio destino. Hoje falamos em globalização ou exclusão. Estamos no centro da periferia, dentro ou fora. Segundo Touraine, nós estamos numa sociedade de discriminação e nos tornamos uma sociedade de segregação, onde a produção determina o consumo não de produtos manufaturados, mas consumo de produtos culturais que modelam a personalidade do sujeito. É nessa perspectiva que a autora traz como exemplo a análise do sujeito da pichação e o modo como ele enfrenta sua dificuldade através da simbolização. Tendo como referência o quadro urbano, em especial a escrita, fazendo análise de como a cidade significa dentro desse contexto, como o social se constitui o mundo contemporâneo. Para tanto, reflete a relação escrita e o espaço urbano contemporâneo, através do muro, como um gesto que significa socialmente. Não se pode pensar a linguagem como se ela estivesse separada do seu meio natural, das suas condições, da conjuntura em que aparece. Pensar nas manifestações de linguagem, na linguagem em relação à organização do espaço, de significação e o que contextualiza o discurso. A pichação, vista como inscrições indecifráveis, isso é um grifo da autora, mas o que seria o indecifrável, o inatingível, que faz sentido? A escrita da década de 60 difere da escrita do sujeito capitalista. Não sou o mesmo recorte da ideologia ainda, que sempre igualmente contestatórias. Isto é a história e o político. Dando continuidade ao nosso debate do seminário, podemos dizer: o pichador elabora seu sistema e não se submete ao parâmetro do certo ou errado, da norma escolar. Ele resiste com sua letra indecifrável, fazendo deslizar sua escritura, produzindo o efeito metafórico da letra, produzindo um sistema de escrita urbano. Sua ilegitimidade é então construída em outro lugar, o direito de sujar, ou não os muros. O sujeito pichador quer mostrar para a sociedade que ele existe, está presente, reivindicando seus direitos, denunciando as adversidades políticas sociais presentes na atualidade. Assim surge o questionamento: até que ponto esses rabiscos são indecifráveis em cidades que estão cada vez mais tornando os espaços rarefeitos e fechando espaços sociais?
Se observarmos o sujeito, para além de sua adaptação ao comportamento e a sistemas de representação já dados na realidade social, é preciso perguntar: como esses elementos do mundo social, individualização pelo Estado, existem para o sujeito enquanto representações psíquicas, inconscientes, ideológicas, e como podem ser objetos de identificação, no sentido discursivo do termo. É preciso, então, atentar para a desigualdade, que existe segundo o lugar a que pertencemos, como sua visibilidade social. Essa visibilidade jogando sobre os outros, mas sobretudo sobre o próprio sujeito, em seus processos de identificação e em termos de retorno da imagem sobre a pessoa. Que retorno acolhe aquele que anuncia: eu sou periferia? Como podemos ver, há uma relação complexa, ideologicamente, na identificação que afasta e que aproxima, que cria distância e que cria vínculo. São esses processos que vemos mobilizados na pichação. Essa é uma forma de resistência, entre outras. Em um movimento que contraria a relação de mão única com que o Estado o individualiza enquanto forma sujeito histórica, a do capitalismo, atado com seu corpo ao social, sem lhe dar condições de realizar vínculos, o sujeito pichador contraditoriamente produz um gesto social. Para Birman, o número de pichações é importante, repetições. O risco do sujeito pichador resiste ao não sentido e busca a simbolização. Certamente esse gesto em si pode apenas afetar a forma de individualização do sujeito e não atingir a forma histórica do sujeito. Para isso, é preciso que ecoe na história e deixe de ser apenas uma repetição para ser uma ruptura. Para Péchet, os efeitos discursivos derivam de uma materialidade específica. Mas chegar-se a articular o verdadeiro a propósito das materialidades discursivas acompanha-se de deslocamentos de fronteiras entre as disciplinas, afetando profundamente seu regime de verdade, enquanto elas, as disciplinas, são provocadas por suas margens ou em suas margens. São estas margens que roçamos o tempo todo, quando trabalhamos com o discurso. E como diz Péchet, tocar este triplo réu da língua, da história, do inconsciente, sem pressupor uma teoria mais ou menos geral do objeto do discurso, exige explorar a rede de questões que aí circulam, nossos terrenos de encontros problemáticos. Para a análise de discurso, fica o encargo de trabalhar com a noção de ideologia, que é o vestígio desse encontro de terrenos problemáticos. E é com a ideologia que a análise de discurso tratamos de questões como a falata e o resto. Por todas as razões aqui explanadas, é possível pensarmos que o sujeito, a linguagem e a história devem ser analisadas, tomando como referência a movimentação de tempo e lugar, onde o discurso acontece, considerando inclusive as rupturas que se fazem presentes em determinados contextos. Obrigado.